A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Aqui é Gessi Guedes, pregador da Palavra de Deus, e estamos de volta ao nosso canal para explorar juntos um capítulo incrível da história cristã. Hoje, mergulharemos na vida fascinante do apóstolo Paulo, uma figura-chave no cristianismo e autor de várias epístolas no Novo Testamento. Preparem-se para uma viagem pela história e fé. Para compreender a vida de Paulo, vamos mergulhar rapidamente no contexto histórico. Nascido por volta do ano 5 depois de Cristo, em Tarso, na província romana da Cilícia, ele originalmente atendia pelo nome de Saulo. Esses primeiros anos do século I marcaram não apenas sua entrada no mundo, mas também o início de uma jornada que influenciaria profundamente o cristianismo. Vamos explorar esse período crucial e descobrir as raízes da notável figura que se tornaria o apóstolo Paulo. Dito isto, agora vamos falar sobre a grande e maravilhosa conversão do apóstolo Paulo aos caminhos do nosso Salvador Jesus Cristo. Houve um momento extraordinário na vida do apóstolo Paulo que mudou completamente o curso de sua jornada espiritual. No início, Paulo era conhecido como Saulo e desempenhava um papel notório, perseguindo os seguidores de Cristo no caminho de Damasco. Contudo, o destino reservava-lhe um encontro sobrenatural que transformaria sua vida de maneira radical e eterna. Ao viajar para Damasco, Saulo foi surpreendido por uma luz intensa do céu, acompanhada por uma voz que o chamava pelo nome. Essa voz não era comum, era a voz de Jesus. Nesse momento crucial, Saulo se viu diante da presença divina, confrontando sua perseguição aos cristãos. Essa experiência sobrenatural não apenas o cegou fisicamente por alguns dias, mas também iluminou sua compreensão espiritual. A partir desse encontro, Saulo, agora Paulo, experimentou uma conversão radical. Seu coração, antes cheio de zelo pela perseguição, foi inundado pela graça e pelo amor divino. Esse ex-fariseu, inicialmente dedicado a extinguir a nova fé, tornou-se um dos apóstolos mais proeminentes do cristianismo, dedicando sua vida a espalhar a mensagem redentora de Jesus. A transformação de Saulo para Paulo não foi apenas uma mudança de nome, mas uma metamorfose espiritual que ecoa ao longo dos séculos. Essa história de conversão nos lembra do poder transformador da graça divina, que pode alcançar os corações mais obstinados e moldá-los para cumprir um propósito sagrado. Que essa narrativa inspire nossas próprias jornadas espirituais, lembrando-nos de que, assim como Paulo, podemos experimentar uma transformação profunda quando nos abrimos à graça e ao chamado de Jesus. Que a luz que brilhou no caminho de Damasco continue a iluminar nossos corações, guiando-nos no caminho da fé e da redenção. Viagens missionárias. Paulo, o intrépido apóstolo, desbravou vastas terras em suas notáveis viagens missionárias, difundindo incansavelmente a mensagem cristã. Vamos mergulhar nos detalhes dessas jornadas épicas que moldaram a propagação do Evangelho. Sua primeira viagem, por volta de 45 depois de Cristo, levou Paulo e seu companheiro Barnabé por Chipre e Antioquia, estabelecendo comunidades cristãs e enfrentando desafios notáveis. Na segunda jornada, por volta de 49 a 52 depois de Cristo, Paulo ampliou suas fronteiras, percorrendo a Macedônia e a Acaia. Acompanhado por Silas, Timóteo e Lucas, enfrentaram conflitos e vitórias, solidificando a presença cristã nas regiões. A terceira viagem, iniciada por volta de 53 depois de Cristo, levou Paulo à Ásia Menor, onde sua eloquência e fervor evangelístico impactaram profundamente as comunidades locais. Contudo, as viagens também testemunharam perigos iminentes. Em Éfeso, enfrentou resistência significativa devido à sua pregação contra os ídolos locais. Em Corinto, encontrou desafios sociais e teve uma experiência marcante com Deus. Paulo não apenas percorreu terras, mas também usou suas cartas para nutrir e guiar as comunidades. Suas epístolas, escritas durante essas viagens, fornecem um legado teológico duradouro. A jornada final, a viagem a Roma por volta de 60 a 61 depois de Cristo, testemunhou Paulo chegando à capital do Império Romano, enfrentando prisão e eventual martírio. Mesmo nessas circunstâncias, sua influência perdurou, impactando o cristianismo através dos séculos.
Essas viagens missionárias de Paulo foram mais que geográficas, foram testemunho vivo de seu comprometimento inabalável com a difusão da mensagem de Cristo, deixando um legado que continua a inspirar e orientar a fé cristã. Prisões e martírio de Paulo. A vida de Paulo não foi isenta de desafios e adversidades, e suas experiências de prisão e martírio acrescentam uma dimensão profunda à sua jornada como apóstolo. Em sua segunda viagem missionária, por volta de 50 a 52 d.C., Paulo e Silas enfrentaram prisão em Filipos. Após serem açoitados injustamente, em meio à escuridão de uma cela, suas orações ecoaram nos corredores da prisão, resultando em um milagre que não apenas os libertou, mas também impactou o carcereiro e sua família. A prisão em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária, reflete oposição intensa devido à sua pregação ousada. Enfrentando ameaças físicas e perigo iminente, Paulo persistiu em sua missão, evidenciando sua dedicação inabalável à causa cristã. A jornada a Jerusalém trouxe confrontos mais intensos. Em 58 d.C., Paulo foi detido no templo, desencadeando uma série de eventos que o levaram a ser julgado diante das autoridades romanas. Sua apelação ao imperador resultou em sua jornada final, uma viagem a Roma enquanto estava sob custódia. A prisão em Roma, por volta de 60 a 61 d.C., não foi apenas um período de confinamento, mas uma oportunidade para Paulo impactar até mesmo os soldados que o guardavam. Suas cartas aos Filipenses e Colossenses, escritas durante esse período, revelam uma profunda perspectiva sobre a alegria, a perseverança e a fidelidade a Cristo, independentemente das circunstâncias. O martírio de Paulo ocorreu durante o reinado de Nero, por volta de 67 d.C. Seu testemunho final, entregue na iminência da execução, ecoa por séculos, destacando a coragem e a convicção inabalável diante do sacrifício final por sua fé. Essas experiências de prisão e martírio não apenas moldaram o curso da vida de Paulo, mas também solidificaram seu legado como um exemplo de resistência, fé e dedicação ao serviço divino. A trajetória desse apóstolo continua a inspirar e desafiar gerações, lembrando-nos do verdadeiro custo e significado do discipulado cristão. Conclusão. Em conclusão, a vida do apóstolo Paulo é uma jornada extraordinária de fé, transformação e serviço incansável ao reino de Deus. Desde sua dramática conversão no caminho de Damasco até suas viagens missionárias e experiências de prisão e martírio, Paulo deixou um legado duradouro que continua a inspirar milhões ao redor do mundo. Suas viagens missionárias não foram apenas geográficas, mas uma expressão vívida de seu compromisso em compartilhar o Evangelho. Desde Chipre até Roma, Paulo enfrentou desafios e triunfos, deixando comunidades cristãs florescerem por onde passava. As experiências de prisão revelam não apenas a coragem de Paulo diante da adversidade, mas também a maneira como ele usou esses momentos para impactar vidas e espalhar a mensagem de esperança. Sua prisão em Filipos, Éfeso e Roma não foram apenas eventos isolados, mas oportunidades divinas para compartilhar a luz de Cristo nas sombras mais escuras. O martírio de Paulo, sob o reinado de Nero, destaca o ápice de sua dedicação ao Evangelho. Sua disposição em enfrentar a morte com coragem e convicção deixa um testemunho poderoso que ecoa através dos séculos. Hoje, somos desafiados a refletir sobre a vida de Paulo e a aplicar suas lições em nossa própria jornada de fé. Sua história nos lembra que, independentemente das circunstâncias, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Que a vida de Paulo continue a inspirar-nos a viver com zelo, coragem e dedicação ao serviço do nosso Senhor. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração da vida do apóstolo Paulo. Se este vídeo trouxe inspiração à sua vida, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros buscadores da verdade e se inscrever para mais conteúdo que alimenta a alma. Até a próxima, que a paz de Cristo esteja com todos nós.